ela quer tirar vantagem devida daquela pessoa, ela quer inocentar aquela pessoa por se tratar de afeto, por se tratar de um filho, por se tratar de um amigo. São diversas as questões que envolvem nesse testemunho em que a pessoa pode obscurecer a verdade pelas suas emoções. Portanto, como se observa, a prova testemunhal ela é baseada na palavra humana e, por ser assim, ela é cheia de falhas e pode sim pôr a perder um processo. E como eu já havia mencionado anteriormente, uma pessoa que chega com uma prova testemunhal, se apresenta como prova testemunhal, ela pode, sem dúvida, prejudicar o réu ou pode tentar facilitar a situação do réu por ter uma relação, seja de mãe, seja de amigo, seja de irmão, esposa ou esposo, enfim. São inúmeras as situações que podem contestar essa prova testemunhal e, como eu já mencionei, embora sendo aceita ainda no nosso ordenamento jurídico. Na sequência, vamos então esclarecer agora, como apresentado aqui no nosso painel, a duvidosa testemunha. No nosso ordenamento processual penal brasileiro, as pessoas ouvidas na delegacia de polícia, elas sempre serão reinquiridas em juízo, o que pode relativizar o valor probatório do que foi dito na fase policial. Uma das coisas importantes que nós temos que observar é que durante essa fase do inquérito policial, em que é feita todo o processo investigativo pela criminalística, o indivíduo que é apontado como sendo acusado daquele ilícito, daquela prática delituosa, é conduzido à delegacia, senão quando pego em flagrante pela polícia militar. Como nós já demonstramos anteriormente, o papel ostensivo da polícia militar. Então o indivíduo, se foi pego pela polícia militar no flagrante daquele ilícito, ele é conduzido à delegacia. Se não houve esse flagrante, se a polícia militar não conseguiu chegar a tempo e pegar o autor daquela ilicitude, nas investigações posteriores, como eu disse, os vestígios deixados no local de crime, eles vão sempre falar em favor da vítima, né? Em favor daquela pessoa que foi vítima de homicídio, que é o que nós vamos explorar aqui na nossa temática do local de crime. Então, aqueles vestígios encontrados e a investigação que é feita, a apuração que é feita pela Polícia Civil através do inquérito policial formado, ele chega ao autor de determinado delito, de determinada infração daquele homicídio. Esse então é conduzido à delegacia, como eu apontei para vocês, seja nas duas situações, seja pelo flagrante praticado pela polícia militar, no momento em que chega no local de crime, ou seja então posteriormente pela investigação através dos criminalistas. Muito bem. A criminalística formou a sua investigação, conseguiu identificar o sujeito autor, do suposto autor daquela infração. Ele é conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. Naquele momento em que ele se encontra na delegacia, ele pode se valer do seu direito constitucional de manter-se em silêncio. Ou ele pode, então, expressar sob confissão o que fez. Normalmente o que acontece é que durante esse período da investigação, nesse período em que o acusado, o suposto autor do fato, se encontra na delegacia para relatar o fato, acontece muito aquele incidente de uma confissão obrigatória. É muito comum nós ouvirmos durante o período de entrevista que é feita na audiência, né, de instrução e julgamento, em que o juiz irá reinquirir de novo aquele autor do fato, é muito comum nós ouvirmos o autor, o suposto autor, dizer que ele foi obrigado a assinar aquele depoimento, que ele não fez, não praticou aquele delito. E que assinou aquele termo pressionado, inclusive intimidado de poder apanhar ou receber uma reprimenda maior. É o que normalmente esses acusados eles acrescentam para invalidar esse depoimento, esse testemunho que é dado na delegacia. Por essa razão, o juiz irá reinquirir esse acusado.
E ao reinquirir o acusado, ele vai observar ali alguns aspectos que o acusado não tinha durante o período em que esteve sobre a pressão dos policiais. Ele tem ali, na audiência de instrução de julgamento, ele tem a presença do juiz, ele tem a presença do seu advogado de defesa, ele tem a presença do promotor de justiça. Ou seja, além de ter a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório. Por isso, a razão desse reinquirimento que é feito através do juiz. Agora é bom observarmos também outro aspecto importante, que no antigo CPC, no CPC de 73, ele não estabelecia a hierarquia entre as provas. E perceba que o juiz ele poderia decidir de acordo com a sua consciência, nesse período em que era imposto esse termo, essas normas, essas diretrizes dentro do Código de Processo Civil de 1973. O juiz, então, ele poderia decidir de acordo com a sua consciência e não obedecendo àquela hierarquia de provas, seja aquela prova produzida pelo Ministério Público, seja aquela prova produzida pela defesa ou aquela prova produzida pela polícia científica. Não há uma ordem hierárquica. O que deve prevalecer é que seja elucidado a verdade do caso. Esse era o princípio que se estabelecia no Código Processual Civil de 1973 e ainda o é em nosso período. Agora, com alguma diferença. O juiz, nesse período, ele poderia decidir de acordo com a sua consciência. E esse decidir de acordo com a sua consciência era conhecido pelo princípio do livre convencimento motivado, no qual o juiz era livre para formar seu convencimento. Após reinquirir e atentar-se aos argumentos apresentados pelo acusado, o juiz, então, ele se valia das provas. E segundo o Código Processual Civil de 1973, havia ali alguns aspectos que hoje foram reformulados no nosso novo Código de Processual Civil desde 2015. Observe que em 73, o juiz, ele primeiro não obedecia uma hierarquia de provas. Ainda se mantém isso, não há essa obediência à hierarquia de provas. E o juiz, ele poderia decidir de acordo com a sua consciência. Dentro desse código, dentro da argumentação do Código de 73, o juiz, ele poderia, sem dúvida, ao ter conhecimento do processo e das provas apresentadas no processo, estabelecia-se então o conhecido princípio do livre convencimento motivado. Então, em 73, o juiz ele tinha essa liberdade, ele era motivado pelo seu costume, pela sua vivência, pela sociedade e a dar a sua decisão de mérito na sentença em relação aos casos que lhe eram apresentados. Esse livre convencimento do juiz, ele então formava assim, dava a ele a liberdade de decidir nos autos o destino de determinada pessoa. Observe que o artigo 157 do Código de Processo Penal, ele chama a atenção para a questão dessa persuasão racional adotada pelo juiz. O juiz ele deve preservar a licitude das provas, ainda que mesmo nesse período houvesse o seu livre convencimento para absolver ou condenar determinada pessoa, ele tinha que levar em conta os termos aplicados no artigo 157 do Código de Processo Penal. Hoje, no nosso direito, no nosso ordenamento jurídico, com uma reforma que foi feita no Código de Direito Processual, não existe mais o livre convencimento motivado do juiz. Perceba, mudanças no novo CPC. O CPC de 2015 estabelece em seu artigo 371 que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido. E isso nós falamos em relação à hierarquia das provas, segundo o Código Processual Civil de 73, não obedecia essa hierarquia. E ainda mantém-se mesmo nessa reforma do Código de 2015.
O sujeito que tiver promovido essa prova será apreciada independentemente dessa lógica hierárquica. E indicará na decisão as razões da formação do seu convencimento. Ou seja, o juiz, segundo as normas que foram estabelecidas agora com a reforma do novo Código Processual Civil, ele, além de convencer-se das provas que foram apresentadas, independente da sua forma hierárquica, como vier apresentada dentro dos autos, ele terá que apresentar as razões da formação do seu convencimento. Ou seja, o juiz agora, ele tem que postular sobre essas razões, ele tem que justificar essas suas razões. Perceba que na nova reforma do Código Processual Civil, não existe mais essa concessão, não encontramos mais o livre convencimento, ou a palavra